A tua palavra é lâmpada para os meus pés. Tua palavra é destino para o meu caminhar. Se eu conheço a tua palavra, conheço a tua verdade. Jesus, tu és a verdade. Jesus, tu és a palavra de Deus. É chama que arde dentro de nós, a palavra de Deus. Nos dá liberdade para continuar e nos protege dos ataques que são feitos contra nós, dos enganos que são dirigidos a nós. Se nós conhecermos a palavra de Deus, seremos libertos de tudo, de todo engano, de toda mentira, seremos libertos, Senhor. Glórias a ti, meu Pai. Glórias a ti, te damos glória, louvor, rendemos toda adoração a ti, Senhor, porque tu és maravilhoso, tu és poderoso, tu és grandioso. Hoje nós comemoramos o dia da Bíblia, o dia da palavra de Deus. Um dia também dedicado a Jesus, que é o Verbo, que é a palavra, que se fez carne e habitou entre nós. Hoje nós comemoramos o dia da Bíblia. E para você que já entregou a sua vida a Jesus, para você que já caminha nos caminhos e na palavra de Deus, eu quero te fazer uma pergunta. Qual a diferença que a palavra de Deus faz na sua vida? Verdadeiramente. Verdadeiramente. Você alguma vez já leu a palavra de Deus toda? De capa a capa? Já leu a Bíblia toda? De capa a capa, de Gênesis a Apocalipse? Você tem o costume de se sentar e meditar e estudar a palavra de Deus todos os dias? Ler a palavra de Deus todos os dias? Sabe, a palavra de Deus ela é muito importante, ela é primordial para a nossa vida. Se nós não conhecermos a palavra de Deus, nós não conhecemos a Deus. Porque a palavra de Deus ela nos diz que o Filho revela ao Pai. Ninguém vai ao Pai se não for pelo Filho. Ninguém conhece ao Pai se o Filho não o revelar. E quem é o Filho? O Filho é Jesus. E quem é Jesus? Jesus é a palavra. Se nós não conhecermos a palavra de Deus, nós não conhecemos a Jesus, nós não andamos nos caminhos de Deus e nós não conhecemos a Deus. Se nós não procuramos estudar e ler a palavra de Deus, nós não vamos até Deus, nós não conhecemos a Deus, nós mentimos quando dizemos que conhecemos e amamos a Deus, porque nós não conhecemos a sua palavra. O dia da Bíblia, ele é celebrado sempre no segundo domingo de dezembro. E ele foi criado em 1549, na Grã-Bretanha, por um bispo da Igreja Católica chamado Cranmer, que incluiu a data no livro de orações do rei Eduardo VI. O dia da Bíblia ele é um dia especial e foi criado para que nós, povo de Deus, intercedêssemos, orássemos em favor da leitura da Bíblia
no mundo inteiro. Então, o Dia da Bíblia é bem antigo, ele já existe há muito tempo. E é um dia específico para que sejam dadas orações, intercessões, para que o povo conheça mais e mais a palavra de Deus. No livro de Mateus, no capítulo 4, no versículo 4, nós lemos assim: Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Tudo aquilo que vem da boca de Deus, tudo aquilo que está escrito na Bíblia, que foi inspirado pelo Espírito Santo, é o que nos sustenta, é o que nos alimenta, alimenta o nosso espírito. Sabe, tem uma parábola que ela diz assim, que dentro de nós temos dois animais ferozes. Um bom e um ruim. E certo homem chegou para um sábio e falou assim: qual dos dois animais vencem a batalha no dia a dia? E o sábio respondeu para essa pessoa: aquele a quem eu alimentar mais. Se você alimenta mais aquele com seu pecado, se você alimenta mais aquele com o seu próprio interesse, as suas próprias vontades, sem procurar andar nos caminhos do Senhor, esse animal ficará mais forte dentro de você. E ele vai vencer as batalhas. Ao contrário, se você alimenta mais com a palavra de Deus, com orações, com jejum, o outro animal, esse animal ficará mais forte e vai vencer as batalhas do dia a dia. E você será uma pessoa melhor. Você será uma pessoa mais forte espiritualmente. A palavra de Deus, ela alimenta o nosso espírito, a nossa alma, o nosso entendimento. E é por isso que é tão necessário que a gente se dedique ao estudo da palavra de Deus, à meditação na palavra de Deus, à leitura da palavra de Deus todos os dias. É necessário que você conheça o Deus da Bíblia, o Deus do Antigo Testamento e o Deus do Novo Testamento. O Deus do Antigo Testamento, ele fala muito de Deus Pai e fala um pouco menos de Deus Filho e Deus Espírito Santo. Mas o Deus a Bíblia, o Novo Testamento, ela nos fala muito do Deus Filho, Jesus, e do Espírito Santo que foi dado a nós logo após Jesus ter subido aos céus. Fala também de Deus Pai, com certeza. Mas a ênfase maior do Novo Testamento é em Jesus. É em nos mostrar todas aquelas promessas do Antigo Testamento se cumprindo no Novo Testamento em Jesus. É nos mostrar como Jesus veio cumprir a lei e nos dar a graça. É por isso que é tão importante nós estudarmos a palavra de Deus. E no dia de hoje, sabe, eu gostaria muito que no dia de hoje não ficasse só em comemorações vãs, coisas vazias, mas que ficasse as pessoas fossem levadas a se conscientizar da necessidade de estudar, de ler, aprender, buscar a palavra de Deus. Buscar verdadeiramente a Bíblia. Não como se ela fosse um amuleto, como alguns fazem, de colocar na sua casa a Bíblia num lugar especial, aberta geralmente no Salmo 91, e achar que aquilo ali vai trazer proteção para sua casa. Não, não traz. Não traz. Isso é crendice. Não traz. O que traz proteção à sua vida é você viver a palavra de Deus. Sabe, uma vez eu escutei uma frase que eu achei muito bacana. Que ela dizia assim: não importa para Deus o quanto você conhece da Bíblia. Se você conhece a Bíblia inteira,
O que importa para Deus é o quanto você coloca em prática desta palavra que você conhece. Você sabe por quê? Porque o nosso inimigo, Satanás, o diabo, ele conhece a Bíblia toda, de capa a capa. Ele tentou Jesus no deserto com a palavra de Deus. Só que o que o nosso inimigo faz? A palavra de Deus é verdade. Só que ele omite algumas coisas, ele distorce, ele retira algumas coisas da palavra de Deus. E uma meia-verdade é uma mentira inteira. Não é porque uma meia-verdade tirada da palavra de Deus se torna uma verdade. Não. Uma meia-verdade, ela se configura numa mentira completa. É isso que o diabo faz. Ele traz uma mentira, uma meia-verdade, e quando nós não conhecemos a palavra, a gente acha que aquilo que ele está falando, uma vez nós escutamos aquilo através da boca de um pregador, e a gente acha que aquilo é uma verdade e começa a seguir aquilo. Só que aquilo é uma meia-verdade. E como eu já falei anteriormente, uma meia-verdade é uma mentira completa. Você pode ver que todas as vezes que o diabo tentou Jesus com a palavra de Deus, Jesus disse para ele, também está escrito. Ou seja, o diabo vinha com uma meia-verdade e Jesus trazia a verdade inteira em cima daquela meia-verdade que ele estava trazendo. Isso acontece com pessoas que verdadeiramente conhecem a palavra de Deus, com pessoas que verdadeiramente sabem o que a palavra de Deus está dizendo. Por que Eva foi enganada lá no paraíso e comeu do fruto ao qual Deus tinha dito para ela que não poderia comer? Porque quando o inimigo veio falar com Eva, Eva não teve a segurança, a certeza, a convicção de dizer para o inimigo a palavra de Deus, que Deus tinha dito a ela. O inimigo falou para Eva assim, o que Deus disse não foi que você não poderia tocar no fruto, ou não poderia olhar para o fruto? E Eva ficou meio assim e disse para ele, eu não posso tocar, eu não posso olhar, eu não posso mexer. E aí o diabo viu que ela não conhecia a palavra de Deus que Deus tinha dito, porque Deus tinha dito para Eva, de toda o fruto, de toda a árvore do jardim, você pode comer, mas não coma o fruto desta árvore. Deus nunca disse que ele não poderia olhar, Deus nunca disse que ele não poderia tocar, Deus nunca disse que ele não poderia cheirar, ou passar por perto, ou ficar embaixo. Não! Deus disse, não coma deste fruto. Essa foi a palavra dada. Mas como havia dúvida no coração de Eva, o inimigo se sentiu em segurança de chegar para Eva e falar, não! Pode comer, você não vai morrer, não. Olha, Deus só não quer que você coma porque ele sabe que você vai se tornar igual a ele. Por isso que ele disse essas coisas para você. E na insegurança de não conhecer devidamente a palavra de Deus, ali houve a queda, houve a desobediência. E por isso nós temos todas as consequências daquela queda, até os dias de hoje. Isso mostra a necessidade que nós temos de conhecer a palavra de Deus, de estudar a palavra de Deus, de ler a palavra de Deus, de orar ao Espírito Santo, dizendo, Espírito Santo, me traga revelação da palavra de Deus, para que eu não caia nas ciladas que o inimigo arma para mim com a palavra de Deus. A necessidade de nós estarmos lendo, pregando, falando, conversando, comentando sobre a palavra de Deus o tempo todo. E nesse dia em especial, o dia da Bíblia, o dia da palavra de Deus,
Eu quero chamar a todos nós que a gente possa entender, refletir, meditar nessa necessidade, nessa importância de estarmos sempre em contato com a palavra de Deus, ouvindo a palavra de Deus, lendo a palavra de Deus, meditando na palavra de Deus, para que Deus possa estar falando conosco através da sua palavra e cada vez mais a gente venha a ter intimidade com Ele, a gente venha a estar fazendo, criando relacionamento com Deus através da sua palavra, conhecendo cada vez mais quem é o nosso Deus, quem é Jesus, a verdadeira palavra, quem é o Espírito Santo que nos acompanha, que intercede por nós, que nos orienta. Que nesse dia nós possamos entender que a Bíblia é primordial para estar ao nosso lado, nos acompanhando em tudo que a gente faz, o tempo todo, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Dê o seu like, o seu gostei, o seu joinha. Se você puder, assine o canal. Faça com que essa palavra chegue a vários e vários lugares, que ela seja impulsionada pelo YouTube. Faça com que essa plataforma entenda que essa palavra é relevante, para que outras pessoas possam entender o que é a Bíblia, o que é a palavra de Deus e a importância que ela tem na nossa vida, em nome de Jesus. Glória a Deus. Seja um missionário do Senhor. Pegue essa palavra e envie para todos os seus contatos. Poste nas suas redes sociais. Faça com que ela chegue a outras pessoas. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o grandioso e infinito amor do Pai, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo estejam sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre todos aqueles que te rodeiam e que você ama, em nome de Jesus. Seja abençoado. Tenha um dia abençoado, cheio de paz, cheio da palavra de Deus, em nome de Jesus. Abreijos para você e até o próximo vídeo.